Cumpre-me a mim apresentar um grande amigo desta casa, o professor Jorge Freitas Branco, que passo a fazer referência ao seu currículo. O professor Jorge Freitas Branco é professor catedrático jubilado de Antropologia no ISCTE e investigador integrado do CRIA ISCTE. Lecionou ainda nas universidades de La Laguna, Tenerife e Complutense de Madrid. Foi professor visitante nas universidades de Leipzig, de Marburg e a Universidade Federal de Pernambuco. Realizou investigação de terreno em Portugal continental, nas Ilhas Atlânticas, na Madeira, na Alemanha, no Brasil, na França e tem publicações sobre materialidades, culturas populares, história das antropologias marginais, museus e coleções e ainda as culturas do laicismo. Reeditou recentemente a sua tese de doutoramento, Os Camponeses da Madeira, as bases materiais do cotidiano no arquipélago, 1750-1900, e vai-nos falar hoje sobre Semilha Nova, variedade 1975, militares e camponeses no pós-25 de Abril, no arquipélago madeirense. O professor tem a palavra. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Renovo os meus agradecimentos à instituição, ao Dr. Filipe dos Santos, a toda a restante equipa, que de facto já nos conhecemos há alguns anos, com muito prazer da minha parte. Agradeço depois o convite, agradeço especialmente ao Bruno, que foi encarregado de me aturar aqui nos próximos 60 minutos e que vai sobreviver. Espero eu. E agradeço a vossa presença. Ora bem, isto era um tema para o qual eu ainda há pouco tempo não estava preparado, portanto foi uma surpresa que me caiu em cima, inesperada, e foi uma surpresa pela qual eu depois me apaixonei. A fase em que estou é uma fase intermédia, portanto, o que eu vos vou apresentar aqui, ou tentar apresentar, é algo que se pode considerar um estaleiro, é algo que está em preparação, e, portanto, os slides que se vão suceder aqui não correspondem 100% ao resumo. Portanto, já há aqui pequenas alterações. Segundo ponto, e fazendo uma pequena retrospectiva em relação às duas jornadas anteriores, em que ouvimos muito sobre a regionalização. Eu gostava de dizer que aprendi imenso, sobretudo com a abordagem dos outros colegas, porque quando eu penso nas autonomias das ilhas, como antropólogo, o que me chama a atenção são outros fatores, a outro nível, não a um nível, digamos, tão macro, mas a um nível mais micro e a um nível médio, por assim dizer. Dou-vos exemplos. Chama muito a atenção, e agora pensando sobretudo no terreno madeirense, que é aquele que eu conheço melhor, questões como a alteração da percepção do espaço. Eu creio que aí, podemos ser otimistas, houve uma alteração radical. Sobretudo a movimentação terrestre, e que teve profundas consequências na vida, no dia-a-dia das populações. E outra questão também é o modo de apropriação do espaço. Nós hoje em dia, não sei, não conheço tão bem a realidade açoriana, mas no caso da Madeira, se nós olharmos para a paisagem madeirense, o que nós vemos já não é agricultura. É uma forma de conservar a paisagem através de uma atividade que já não é uma atividade agrícola. Não é? Portanto, aí há uma profunda alteração. Depois há a questão das injeções financeiras, como é evidente, mas já são outras questões. Portanto, voltando um pouco atrás, eu não vou falar de mortos, nem de óbitos, como já falámos. Vou falar de pessoas vivas. Vou falar do passado, mas estou a pensar no presente. O tema, como tal, é o que está aqui assim, portanto, Semilha Nova, uma variedade de 1975. Semilha na Madeira é a batata, enquanto que a batata propriamente dita, aqui na Madeira, é batata doce.
E há uma grande discussão se deve utilizar o termo semilha ou não, mas deixamos isso para mais tarde. O que eu verifico em relação à minha infância é que o termo semilha, aqui na Madeira e da parte dos madeirenses, parece estar a ser abandonado. Eu entro num restaurante e ninguém diz semilha. É tudo batata para cima, batata para baixo, não sei o quê. É interessante essas alterações na linguagem local. Militares e camponeses no pós-25 de Abril no arquipélago madeirense. Portanto, vamos regressar 50 anos, perdão, deixa ver, está aqui a funcionar, está sim senhor, 50 anos, portanto, há uma fase em que se tinha dado o 25 de Abril e há uma altura em que aconteceram muitas coisas. Umas estarão esquecidas, outras talvez silenciadas, outras estarão vivas no espírito das pessoas. Em primeiro lugar, eu penso que as imagens são muito importantes. Muitas vezes a imagem é até no nosso dia-a-dia mais importante do que aquilo que de facto aconteceu. E eu vou dar aqui um exemplo. Temos aqui à esquerda, vou pôr aqui com licença, temos aqui à esquerda um cartaz que foi feito ano passado numa exposição aqui no Funchal, no Museu da Fotografia, que para mim parece que será a imagem de marca no que toca o 25 de Abril na Madeira. Isto, evidentemente, é um cartaz, é uma imagem construída. Mas as imagens mais importantes que nós temos na história do século XX são sempre imagens construídas. Dou-vos 2 exemplos. Portanto, a imagem que está à direita, que é uma imagem de um soldado do Exército Vermelho, no Reichstag, portanto, na Alemanha, que tinha acabado de ser derrotada. É uma imagem de um fotógrafo soviético, e a imagem foi feita em 2 de maio de 1945. Esta imagem é uma imagem construída, como é evidente, mas não perde força. Porquê que é uma imagem construída? Portanto, no dia 2 de maio de 1945, era muito difícil de subir ao teto deste edifício. Este edifício, que era o Parlamento, tinha sido bombardeado e incendiado. E, nesse sentido, as pedras estavam quentes. Portanto, era impossível estarem aqui soldados nesta posição. Mas a imagem perdura e é importante, é uma imagem fundamental. Outro caso, a morte de um miliciano na Guerra Civil de Espanha, de um fotógrafo chamado Robert Capa, que depois, no exercício das suas funções de repórter de guerra, veio a falecer no Vietnã. É uma imagem de 5 de setembro de 1936, também é uma imagem semi-construída, não é? Mas, por isso, não perde força. E, portanto, eu penso que em relação ao 25 de Abril, na Madeira, também temos direito a uma imagem, e a imagem será esta. Esta imagem, ou a base desta imagem, que é uma fotografia maior, tirada em frente, na Avenida do Mar, em frente ao Palácio de São Lourenço, aparentemente, ainda vou tentar determinar isso, foi tirada pelo Agostinho Spínola, que ainda está vivo, não é? Está entre nós, ainda não o apanhei, mas tenho referências que estará vivo, não é? Bom, portanto, a força da imagem, que mantém aqui, 50 anos depois, a força das imagens, temos uma imagem. Ora bem, vamos agora à matéria propriamente dita, ao 25 de Abril. Em 1974, temos, no dia 25 de Abril, regozijo espontâneo, popular, sobretudo em Lisboa, como é evidente, porque é aí que acontecem os acontecimentos, como é lógico. Temos uma confraternização, também generalizada, temos libertação. Eu aqui falo de libertação e não de liberdade, ou se quiserem, não ainda de liberdade, é uma libertação, é um ato libertador, e há um compromisso dos militares que acabam de vencer um golpe, trata-se também de um golpe militar, num primeiro momento, mas comprometem-se com 3 Ds: democracia,
desenvolvimento, descolonização. Passado meio século, portanto agora em 2025, nós ouvimos falar do MFA, ouvimos falar de uma quinta divisão, ouvimos às vezes falar, quase sempre em termos negativos, da dinamização cultural na Madeira, mas há como que um silenciamento, é isso que nós vamos analisar. Se andamos a passear pelo Funchal, ou mesmo pela Madeira, e olhamos para a toponímia, não vemos vestígios do 25 de Abril, o que acontece noutras zonas do continente, com uma exceção. Quando aqui há poucos anos a Câmara Municipal do Funchal foi liderada por um presidente socialista, ele alterou o nome de uma rua, de um arruamento, que era a Cota 40, que passou a ser, salvo erro agora, a Cota 25 de Abril ou a Estrada 25 de Abril. É a única referência ao 25 de Abril na Madeira. Isto parece-me também bastante interessante. E há aqui o chamado efeito da geração. Sucede muitas vezes que, após grandes acontecimentos políticos, a geração que o protagonizou não fala sobre ele. E só a geração seguinte, os filhos, é que interrogam os pais o que é que fizeram naquela altura. Eu penso que nós estamos a entrar nessa fase. Nós não falamos muitas vezes do 25 de Abril, mas os nossos filhos vão começar a fazer-nos perguntas em torno do 25 de Abril. A questão que também eu levanto e que ainda não tenho resposta definitiva, desde já digo, por isso eu disse que isto era um estaleiro, o que eu ia apresentar, é se se trata de o silenciamento ou de um silenciamento. E este silenciamento que eu coloco aqui como questão tem a ver com a dinamização cultural na Madeira. Portanto, temos um MFA, sabemos o que é. A partir de 25 de Abril, o MFA, num processo de transformação muito rápido, passa a confundir-se com as forças militares em geral. Portanto, é um movimento militar, como sabem, que começa ao nível de oficiais, jovens oficiais, e que depois controla toda a estrutura das Forças Armadas. Dentro do MFA surge uma outra estrutura, a célebre 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que existe formalmente entre junho de 74, portanto, pouco depois do 25 de Abril, e novembro de 75. Portanto, novembro de 75, como estarão recordados alguns, ou saberão eventualmente todos, é uma fase decisiva na transformação do processo revolucionário. A 5ª Divisão é responsável pelas campanhas de dinamização cultural e esclarecimento político. É uma ação que eles planeiam e que levam a cabo. Numa primeira fase, chama-se dinamização cultural e esclarecimento político. Numa segunda fase, o nome e o conteúdo da ação é alterado e passa a ser dinamização cultural e ação cívica. E que cobre todo o país. Portanto, quando digo todo o país, evidentemente, continente e as regiões insulares, Açores e Madeira. Ora bem, o que são as campanhas do ponto de vista prático? Assentam numa itinerância para se realizarem sessões de esclarecimento. As sessões de esclarecimento são sessões realizadas por pequenos grupos militares, em geral liderados por oficiais, 2, 3, 4, com colaboração ou não de elementos civis, depende do sítio, da zona, das condições, em que eles, no fundo, explicam a assistência,
a sua função como militares no Portugal pós-golpe 25 de Abril. Porque é que fizeram o golpe e o compromisso deles com Portugal. Qual é esse compromisso? São os 3Ds, e esses 3Ds implicam também explicar às pessoas o que são eleições, porque se vão realizar eleições, quando e prepará-los, sobretudo, para o recenseamento. Isto era tudo novidades para a esmagadora maioria da população portuguesa. Não podemos esquecer isso. Ora bem, mas para além desta itinerância, que eram 2, 3, máximo 4 horas de contacto com as pessoas, havia também uma outra forma de realizar este contacto com a população, que era através de ações estacionárias. Eram as chamadas operações. Houve várias no continente, houve uma nos Açores e na Madeira vamos saber daqui a pouco. Ora bem, em tudo isto, quem for procurar a biografia existente ou os dados que circulam, há uma coisa que me chamou a atenção. Sobre a Madeira, nada. Sobre os Açores, sabem-se algumas coisas. Há uma cobertura da RTP considerável sobre a ação dos Açores. Há a cobertura da RTP sobre as campanhas itinerantes ou não, portanto, também sobre as operações realizadas no continente. Sobre a Madeira, nada. Agora, a implicação do investigador na investigação. Neste caso, a minha posição aqui. Sou madeirense, mas também não sei nada sobre isso. Mas nesta altura eu não estava cá. Nesta altura eu estava no continente. E, evidentemente, eu estava focado no que estava a acontecer no continente. Eu era estudante universitário nessa altura. E sobre a Madeira, eu ouvia assim umas coisas muito longínquas, mas, de facto, não estava focado. Quando depois voltei, em 76, 77, este tema já era tabu. Não só aqui, como em todo o país. E, portanto, simplesmente esqueci isto e, ao esquecer, provavelmente, parti do princípio que nada tinha acontecido aqui. Bom, mas a realidade era, pelos vistos, diferente. A questão da dinamização cultural e do esclarecimento político ou da ação cívica como tema de investigação. Há um trabalho de 1976 feito por um jornalista e escritor, que ainda é vivo, António Modesto Navarro, que fez reportagens extensas sobre uma dessas operações realizada na Beira Alta, sobretudo em Viseu, Castro Daire e uma série de outras povoações. Portanto, uma situação estacionária. Portanto, uma operação que envolveu mais de uma centena de militares, viaturas, material, etc., por aí fora. Esta campanha, que está bem documentada, implicou auxílios concretos à população. Construção de caminhos, melhoramentos em infraestruturas, etc. Foi também uma campanha onde houve uma série de conflitos sobre os quais vamos falar daqui a pouco. Há uma tese de doutoramento de uma antropóloga da Universidade Nova, e aqui é importante dizer uma coisa, ela é de uma geração seguinte à minha. Quando tudo isto acontece, ela devia ser uma criança para aí com uns 10, 11 anos. Portanto, não terá a percepção das coisas quando começa a trabalhar o material, que é a Sónia Vespera de Almeida. Investigou as campanhas realizadas no continente, sobretudo esta em Viseu. Porquê? Porque o material em que ela se baseia, que é um estudo de caso, eram os apontamentos pessoais que um dos militares que participou nesta campanha ia fazendo todos os dias e guardou em casa e disponibilizou para o trabalho dela.
e centrou-se, por isso, sobretudo, em Castro Daire. Ela publicou a tese em 2007 e, o ano passado, publicou uma versão mais resumida. Quais são os tópicos abordados nestes trabalhos de investigação ou nestas reportagens mais extensas feitas na altura? Os tópicos abordados são os militares, como tal, a revolução, portanto, o tópico a revolução, camponeses em geral, também falava-se muito em camponeses, socialismo, era uma palavra também muito divulgada, todos falavam de socialismo, todos eram socialistas, e atenção, e havia um partido que tinha isso no nome, ainda por cima, não é? Há confrontos culturais, como é evidente, não é? E há enfrentamentos políticos, como também é sabido e é compreensível. Portanto, há conflitualidade, como falávamos no outro dia. Ora bem, o que nós podemos dizer, a partir deste estado da arte muito resumido, é que as campanhas foram um espaço para um mútuo conhecer entre militares e população rural. Os militares que foram ter com estes camponeses no continente e também nas regiões insulares, quando foi o caso, no fundo não conheciam a população com a qual estavam a lidar. Era muito estranho para eles. Eles eram jovens, militares, a maior parte de carreira, vinham de ambientes urbanos, portanto, era um ambiente totalmente desconhecido. Sobre a Madeira, nada é reportado. O que começou a intrigar ainda mais. Ora bem, as fontes que foram sendo produzidas. Eu falei de trabalhos de investigação feitos. Agora, às fontes. Sobre o PREC. Para mim, uma das primeiras fontes foram os próprios militares envolvidos, em termos de responsabilidade. Tive a sorte de apanhar dois dos cabecilhas, vou dizer assim, eles que não se zanguem comigo, um deles está aqui presente. Foi um chamado Ramiro Correia, que já faleceu, faleceu num acidente já há muitos anos, que nada tem a ver com isto. Manuel Begonha, que era da Marinha, e com quem estou ainda em contacto. Faria Paulino, que está aqui presente, que também entrevistei, madeirense, para além de tudo mais, e que veio aqui, isso está registado na RTP, em novembro, sim, princípios de novembro, veio aqui apresentar oficialmente a campanha ao Funchal. Após a normalização democrática, produziram-se algumas fontes, que são importantes. Há uma série de debates e mesas redondas na comunicação social, há os arquivos institucionais, há o arquivo da RTP, que é naturalmente muito importante e que está muito bem organizado, e há também um outro arquivo, que é o Arquivo da Defesa Nacional, que, para espanto meu, descobri isto uma madrugada e já não consegui dormir mais. Todo o material destas campanhas está digitalizado e online. Como isto acontece, estou agora a investigar, ainda não tenho resultados concretos. Penso que isto foi no âmbito das ações que eles programaram para os 50 anos do 25 de Abril. Mas pior ou melhor que isso é que começa a clicar os vários distritos, aparece a Madeira, cliquei logo. Está lá tudo sobre a Madeira. Tudo impressionante, impecável. Bom, portanto, fiquei extraordinariamente alterado. Para além disso, há muita coisa na imprensa. Há espólios pessoais de militares que então participaram. Não esqueçamos que, na altura, havia militares do quadro, portanto, de carreira, profissionais, e havia os milicianos.
e haverá certamente ainda material em mãos privadas que nós não sabemos. E aqui não se mencionam ações sobre a Madeira, exceto nesta questão do Arquivo da Defesa Nacional. Ok, mas então, de facto, aconteceu alguma coisa na Madeira. O que é que eu estou a fazer? Portanto, já falei na minha posição, já falei no meu encontro virtual com a 5ª Divisão, que é o Arquivo da Defesa Nacional. Estou em contacto com os protagonistas e como? Através de um sistema de bola de neve. Portanto, eu conhecia 1, 2, telefonei, fizemos o contacto, começámos a conversar. O primeiro deles foi o Faria Paulino, outro foi o Rui Carita, e através deles começámos a reconstituir. É um processo que tem 2 camadas. Portanto, é o meu interesse neles pelas campanhas, mas também é o interesse que eles estão a ganhar, aparentemente, de rememorarem o que eles entre eles viveram. Portanto, são 2 níveis de conversa. O que é fenomenal para mim como investigador, como podem calcular. Não é? E, portanto, tem havido encontros entre os protagonistas e a equipa madeirense, entre aspas, que assegurou o curso da campanha aqui na Madeira, está reconstituída. Portanto, na Madeira houve uma campanha que até, em comparação com as outras que aconteceram a nível continental, tem algumas características inesperadas. Primeiro que tudo, a estrutura. Quem é que participou? Para se criar a equipa, foi organizado em outubro de 1974 um plenário de oficiais e sargentos em São Martinho, no quartel de São Martinho, onde é eleita a equipa dinamizadora no quadro da formação de uma comissão dinamizadora regional. Um dos elementos que participou nisso assegurou-me que a Madeira foi o único local no país onde esta comissão regional foi eleita em plenário. Aparentemente, isso não aconteceu no resto do país. No resto do país foram sempre nomeadas. Portanto, a chamada CODIR. E quem eram os membros desta CODIR? Um capitão do quadro, Rui Carita, muitos conhecerão, um então alferes, Albano Bessa Monteiro, também estou em contacto com ele, através do Rui Carita, o tal efeito de bola de neve, um então aspirante, João Tavares Miranda, também contatado, um Furriel, que está aqui presente, Manuel Francisco Costa, também contatado e já conversamos. Conversámos uma tarde, há relativamente pouco tempo. Um cabo cripto, é assim que ele quer ser designado, não simplesmente cabo, António Jorge Nunes, que também reside aqui na Madeira, que está com problemas de saúde e que me pediu imensa desculpa, mas não se conseguia recordar. Lembrava-se que tinha feito serviço militar, lembrava-se de uma série de coisas, da sua vida pessoal nesta altura, mas desta ação militar como tal, sim, mas questões concretas não. Salvo uma exceção, o nome do motorista que os acompanhava, que era um tal Soldado Freitas do Porto da Cruz. Ora, esta família está identificada. Vou ver se nos próximos dias consigo contatá-los. E houve naturalmente nesta equipa rendições e pessoas convidadas. Quando vinha um militar de alta patente de visita ao Funchal, participava
na campanha que estivesse a ocorrer. A cobertura territorial. Foram cobertos todos os concelhos da Madeira e Porto Santo. Não escapou nenhum. E praticamente todas as freguesias. Entre 26 de novembro de 74 e 13 de junho de 75, realizaram-se as 77 sessões de esclarecimento. Portanto, é considerável. Isto obriga a uma logística considerável. Ora bem, e também foi realizada, passei aqui depressa demais, uma operação na Madeira. Portanto, não só as tais sessões itinerantes, ou seja, ir a um sítio, regressar ao Funchal, no dia seguinte ou 2 dias depois, ir para nova sessão, sempre a partir de Funchal. Neste caso, não. Houve uma operação, ou seja, há um deslocamento de meios militares consideráveis para um determinado sítio com um acampamento. Portanto, os militares convivem dia e noite com a população. Era esta a ideia. Organizou-se um acampamento entre 18 e 22 de junho. Quer isso dizer, logo no fim das sessões de esclarecimento, que foram a 13, não é? Portanto, isto também prova que as coisas aconteciam com uma logística bem preparada. Portanto, que havia pouco improviso, é o que chama aqui a atenção em todo este processo. E o que é que se pretendeu nesta operação com esta designação Semilha Nova? Aqui voltamos um pouco atrás. Como é que aparece este nome? Vão dizer isto na Madeira, é um termo madeirense. E até em meio rural, com os camponeses, isto fica bem. Simplesmente há aqui um outro elemento que não deixa de ser interessante. A constituição da equipa. Nesta equipa, de onde vinham os seus membros? O Rui Carita não é madeirense. O Albano Bessa Monteiro não é madeirense. O João Tavares Miranda não é madeirense. O Furriel, Francisco Costa, sim, é madeirense. O cabo era madeirense. O condutor era madeirense. Quem tinha o mando eram pessoas que não eram da Madeira. Como é que aparece esta designação? Isto prova que alguns deles, ou vários deles, conheciam bem o meio madeirense. Isso acontecia porquê? Porque estes 3 militares, portanto oficiais, tinham chegado à Madeira em 73, antes do 25 de Abril. Portanto, já tinham um certo relacionamento com a realidade madeirense, sobretudo o Rui Carita, por também outras razões, de ordem, digamos, das suas amizades e dos seus contactos desde Moçambique, onde ele tinha estado antes, já como militar. E, portanto, é o Rui Carita que arranja este nome, portanto, que pensa na designação melhor designação a dar à operação e lembra-se desta designação tão cara ao nosso Bruno. Portanto, o que é que eles quiseram fazer? Responder a pequenas necessidades imediatas da população, criar cooperativas, comissões de moradores, criar comissões de moradores no ambiente da Madeira, rural e não só rural, praticamente impossível. As pessoas ficavam espantadas a olhar, a ouvir e depois não se mexiam. Cooperativas era muito difícil, tinham muito receio. Havia uma visão individualista muito forte. Abrir caminhos, isso as pessoas adoravam, evidentemente, que os militares fizessem. A redistribuição de águas, ou seja, o melhoramento das levadas, o corte de árvores. As pessoas eram, sobretudo, camponeses pobres que ficavam reconhecidos aos militares quando eles cortavam uma determinada árvore que uma senhora idosa, viúva, ou um homem idoso, viúvo, pedia. Porquê?
porque essa árvore fazia sombra e não permitia plantar outros legumes ou batatas ou semilhas à sua sombra, não é? Portanto, são pequenos pormenores muito importantes. Concerto de habitações, ou seja, uma série de coisas. O que é que pretendiam os militares em termos estratégicos? No fundo, conviver e ganhar a população. Ganhando a população, também difundiam a sua mensagem. Nesta altura, já tinha acontecido as eleições, as primeiras, mas numa fase anterior das sessões, era sobretudo mobilizar as pessoas para o recenseamento eleitoral, que era o compromisso dos militares. E depois para a participação eleitoral, que de facto tem uma alta participação, inclusive na Madeira. Esta operação acontece no Conselho de Câmara de Lobos, sobretudo nas zonas altas, e acontece aqui porquê? Porque havia um contexto de ancoragem favorável. Através de quê? Eu penso na história do século XX e talvez em séculos anteriores, não sei, outros saberão isso melhor, a dissidência no quadro da Igreja Católica, ou seja, de padres, é sempre um elemento fundamental. Portanto, as iniciativas em termos revolucionários em Portugal, ou pelo menos de contestação fundamentada, disse em Portugal, não, na Madeira, assenta em regra na dissidência do clero. Era o que tinha acontecido aqui. Havia aqui um padre chamado Padre Tavares, que muitos conhecerão, que já tinha encaminhado a população no sentido de se organizarem. Quando os militares falam em cooperativas, evidentemente que a coisa começa a colar. Foi fundada uma cooperativa, que ainda existe. Portanto, foram os sítios onde isto se realizou. Efetivos, isto aqui também é importante, 200 militares, é considerável. Porquê 200 militares, entre oficiais, soldados e praças? Porque no quadro da própria estrutura militar, os responsáveis resolveram aproveitar esta operação de convívio com a população também para a própria instrução dos recrutas que o levavam com eles. Isto é um processo muito interessante, de facto, este aspecto. Praças de instrução, participou a Polícia Militar e participaram civis, técnicos de agricultura, veterinária, hidráulica, por aí fora. Viaturas, cerca de 2 dezenas de viaturas militares, ou seja, o Funchal ficou vazio, certamente, não é? Eram viaturas de carga, transporte de pessoas, uma ambulância, cozinhas móveis, ninguém passou fome, e outras civis, sobretudo emprestadas pela então Junta Geral, que também forneceu os materiais de construção civil, etc. Há aqui outro dado muito interessante. Nesta altura, ainda há uma colaboração aberta e franca entre militares, ou seja, MFA, e a estrutura civil, que era a Junta Geral. Incidências da campanha. Quem foi abrangido, ou quem assistiu a estas campanhas, ou foi visado como público? Foram caseiros, foram colonos, portanto, a massa de caseiros, de colonos, trabalhadores rurais, também de senhorios. Senhorios na Madeira são sempre pequenos senhorios. Não pensemos em latifundiários, não é? O clero, muitos padres participaram, uns contra gosto, outros por curiosidade, outros por interesse. Houve sessões, uma sessão dirigida concretamente aos polícias, portanto, explicar aos polícias o que era o 25 de Abril e para que tinha sido feito o 25 de Abril, para os próprios militares no quartel, a professores primários e secundários na escola industrial, que isso foi feito, aos
estudantes de enfermaria, portanto, na escola de enfermagem e no magistério primário. Dos relatórios que eram feitos após cada sessão, são os relatórios todos que estão, de facto, atualmente já online. Há uma coisa muito interessante, é que o autor do relatório, que em geral é o militar responsável, o Carita, às vezes é o outro, o Bessa Monteiro, anota que, em geral, não tinham grandes problemas com a assistência, quando era muito passiva, mas em determinado momento lá conseguiam um diálogo. Com uma exceção, foi no magistério primário, em que o público eram sobretudo raparigas, não é? Não havia quase rapazes, entre os 17 e os 18 anos, e que eram indisciplinadas, quase mal criadas. Os oficiais tentavam passar a sua mensagem, elas discutiam modos e verdades entre elas. Depois, no fim, quando colocam questões, eram questões parvas, na visão do oficial no relatório, e diz assim, devem ser todas de CDS. Ora bem, mas isto também prova a riqueza do material para ser agora estudado, não é? O reforço da mensagem no MBFA, os militares pensaram em reforçar a sua mensagem no meio urbano. Isso através, evidentemente, de um programa de rádio, que é emitido aqui quase ao lado, num então posto regional de emissora nacional, realizava-se às quartas, das 7 às 7h55, e às quintas havia repetição à noite. As bobines destes programas, até agora, só consegui detectar uma que estava em mãos de particulares. As outras desapareceram. Isto é importante também em termos de pesquisa. Porquê que desapareceram? A RTP, portanto, a nível nacional, tem um arquivo muito bem organizado. E realmente eles procuraram, eu pedi, insisti, e eles disseram, não temos nada. Aqui na Madeira, tampouco. Portanto, eu presumo que foram feitas cópias na altura e devido, digamos, ao rebuliço dos acontecimentos na altura, as bobines foram retiradas para um particular e estarão na casa desse particular ainda hoje em dia. Quem é esse particular? Ninguém responde. Portanto, não estará aqui. Estou à procura dele. Como digo, tenho só as bobinas de um programa, que é um programa de Natal, portanto, de 23 de dezembro, que estava na mão de um dos militares destes que está no continente. Ora bem, havia uma retaguarda instalada, como é evidente, para preparar tudo isso, na Rua da Carreira, número 155, segundo andar direito, Funchal, telefone para quem queira. Não vale a pena ir lá agora ver alojamento local, como é evidente. Mas era aqui que estavam instalados. Eu creio que aqui ao lado estava a PID, não era? Era aqui ao lado, só foi depois, exatamente. Não, era um ou dois nomes antes. Bom, a organização, o que é que se fazia lá? Portanto, eles tinham, como retaguarda, tinham um soldado e tinham uma rapariga que devia ser uma contratada civil que assegurava, portanto, os trabalhos de datilografia, os contactos de telefone, etc., por aí fora. Portanto, ali organizava-se a calendarização do local das sessões. As sessões tinham que ser preparadas antes, através de contactos, como é evidente, não é? A logística, portanto, onde realizar as sessões, era sobretudo em salões paroquiais, o que implicava a autorização do padre, não é? Em geral, não era difícil nesta altura ainda. Utilizavam-se também os adros das igrejas, foi recentemente proibido. Salas de cinema, quando havia, Casa da Ponta do Sol, Machico, etc.
Ginásios, também quando havia, neste caso era um Funchal, a Escola Industrial. Auditórios, também quando havia, em geral também aqui no Funchal, no Bom Jesus. Organizava-se também o transporte, em geral eram transportes militares, como é evidente, e, sobretudo, a cobertura de som ou de imagem. Atuavam também, muitas vezes, grupos civis de animação, sobretudo grupos folclóricos. E há uma coisa que chama a atenção aos oficiais também nos relatórios. Os oficiais queriam, digamos, que a população, que o povo tivesse contacto com a cultura. E então, em geral, tentavam ganhar grupos de teatro, sim, em geral eram grupos de teatro. Ora bem, e quando não conseguiam, recorriam a grupos folclóricos. A adesão da população aos grupos folclóricos era imediata. Aos grupos de teatro era mais, digamos assim, mais reservada. E isto surpreendeu muito os militares. Portanto, a adesão aos grupos folclóricos. Era feito o anúncio à população, através da imprensa, mas, sobretudo, através dos padres durante as missas, não é? Quando colaboravam, não é? Às vezes colaboravam ao contrário, chamavam a atenção. Os vêm aí, tenham cuidado. E depois era feito, como acabo de dizer, relatórios à hierarquia após cada sessão. Escusado será dizer que, nestes contactos que eu tenho com a então equipa madeirense, eles não se lembram dos relatórios. E quando eu digo que está aqui um relatório, começam a ler e ficam admirados. Mas são 50 anos, é preciso ter isso em conta. Ora bem, o que é que acontece agora em termos, digamos, de processo? As populações manifestam-se pela palavra, falam. Isto é um dado histórico. Portanto, é uma situação em que a população, se quiserem, à raia miúda, ou em termos, digamos, mais em linguagem de ciências sociais, as camadas subalternas da sociedade madeirense têm a primeira hipótese de se exprimirem sem qualquer controle e sem qualquer consequência. E, portanto, falam de si. De que se queixam? Dos caminhos, dos maus caminhos. Portanto, acessibilidades. Problemas com a distribuição da água. A questão da carestia da vida. O preço da cana-de-açúcar, uma das principais produções para o grosso das famílias camponesas. A questão do bordado, que era o dinheirinho para as famílias, através das mulheres, não é? Questões de saúde e, sobretudo, a questão da colonia. E aqui há uma coisa muito interessante. Quando se queixam da colonia, portanto, da relação, da questão da propriedade da terra e da relação com o senhorio, eles não se queixam das condições. Existe já nesta altura, ou nesta altura claramente, a extinção da colonia. Isto, para mim, é uma revolução. A revolução não tem que ser sempre de braço erguido. Às vezes é uma palavra, é um gesto, uma atitude coletiva que é, de facto, a revolução. Eles podiam dizer isto porque sabiam que podiam falar naquele contexto, não é? Bom, receios. Tinham muitos receios em relação a aspectos religiosos, não é? O que é que ia acontecer? Iam acabar as igrejas, iam transformar as igrejas em escolas. Para terem uma ideia, eu creio que é a sessão do Estreito de Câmara de Lobos, ou uma das duas que houve lá, em que eles tinham... estava programada a participação de um grupo folclórico. E quando chega a altura da atuação do grupo folclórico, estavam no lado da igreja, uma mulher levanta-se e diz: não, no lado da igreja não se dança. Foi o único sítio onde isso foi dito, não é? E é interessante que isto tem uma história para trás que agora não interessa. As pessoas perguntavam muito e receavam o comunismo. Vem o comunismo. Nesta altura, houve também, estarão alguns lembrados, um terremoto. E então, muita gente dizia que aquele terremoto tinha sido um castigo de Deus pelo que estava a acontecer.
E depois há uma coisa que eu ainda não consegui esclarecer. Em Machico terá surgido uma carta das mães russas às mães portuguesas, que, enfim, terá causado muita celeuma. Ainda não encontrei rastro desta carta, é referida, vem no relatório, mas não há mais dados concretos, não é? Uma coisa que agora vos chama a atenção: receios, queixas, poder de expressão livre e aberto, por assim dizer. Aqui não se fala de autonomia. Portanto, aquilo que nós estamos a falar há 2 dias, se calhar não tem sentido nenhum. Vamos ver. Ora bem, esta campanha de dinamização cultural e ação cívica, por assim dizer, ao esclarecimento político numa fase anterior, é uma coisa única ou não? Até um certo ponto é uma coisa única. No outro sentido, aparentemente é um modelo de convívio com determinados estratos das populações que tem antecedentes famosos. Um caso que me lembrei, porque está muito bem estudado, é um caso de Espanha, que ocorre entre 1950 e 1960, que é o SUT, certamente estarão lembrados, ou não? Que é o Serviço Universitário del Trabajo. Tem ideia disso? Não. Já passou. Foi muito importante. Porquê? Porque isto é organizado durante o franquismo, pela estrutura franquista, dirigido por um padre jesuíta. Portanto, associar campanhas de dinamização cultural ao comunismo é difícil. Temos aqui um caso em que é um regime autoritário da direita, não é? Teve depois também outras consequências. Em Portugal temos em 75 o PTC, que é o Plano de Trabalho e Cultura. É uma estrutura organizada pelo Ministério da Educação. Dura um verão. Mas também há dirigida aos estudantes, aos pré-estudantes universitários que vão conhecer o povo, vão descobrir o povo. Também funcionou aqui na Madeira. Houve também o Serviço Cívico Estudantil, 75, 77, estarão outros também recordados, que foi uma forma de atrasar o acesso dos jovens às universidades, porque as universidades não tinham, naquele momento, capacidade de absorção. Na parte internacional, os Peace Corps, organizados a partir de 61, por iniciativa do presidente Kennedy, John Kennedy, e que espalharam pelo mundo, por assim dizer. Isto tem a ver, evidentemente, com o contexto da Guerra Fria. Ainda existe esta estrutura. Esta estrutura permitiu que, talvez, entretanto, centenas de milhares de jovens norte-americanos tenham conhecido a realidade de muitos outros países, sobretudo países do terceiro mundo, auxiliando em tarefas humanitárias. Não é? Há um trabalho muito interessante de uma historiadora, salvo erro, da Universidade Federal de Goiás, que resolveu fazer o seguinte: contatar jovens norte-americanos que tivessem estado no âmbito desta campanha no Brasil e que, entretanto, eram já adultos, 50, 60 anos, e perguntar-lhes o papel que esta experiência tinha tido na vida deles. É um trabalho muito interessante, não nos podemos alongar agora sobre isso. Um outro caso, que é a Operação Oiseau Bleu, foi realizada em 1956 pelo exército francês com antropólogos e com civis no âmbito da Guerra da Argélia. Foi uma coisa horrível. Foi um massacre dos militares aos civis. Era praticamente uma armadilha. Portanto, uma coisa horrorosa, mas também, em princípio, a estratégia foi essa, tentar o convívio. Depois temos a 5ª Divisão, em 1964-65, com as campanhas que estamos a falar. Eu com isto quero dizer o seguinte: quando analisamos estas situações,
temos que ter em conta estas variáveis. O regime, o promotor, quem promove, civil, militar, os protagonistas, os objetivos e as consequências, como é evidente. Portanto, vamos agora um pouco mais para as consequências. Estou ainda... Como? 10 minutos. Oh, isso é... Dá para ir hoje, vou voltar quase. Os militares, portanto, estes militares que nós estamos a falar, se quiserem o MFA, mas podemos falar dos militares em Portugal. Os militares em geral. Portanto, nesta altura, nós não nos podemos esquecer que barbudos ou não barbudos, bem fardados ou mal fardados, com botas ou com sapatos, de facto, as Forças Armadas eram a única força estruturada na sociedade portuguesa. Na fase inicial, nem sequer ainda há partidos políticos organizados. Era a única força estruturada, não é? E era a única força estruturada na sociedade portuguesa com uma legitimação, que tinha sido o golpe do 25 de Abril, como é evidente. Não é? A campanha da 5ª Divisão proporciona às camadas subalternas voz pública e livre expressão, como foi dito. Não é? As sessões de esclarecimento preparam o ato eleitoral e a sua realização. Depois também entra-se uma outra fase, pós-eleições, que já é diferente e que aqui já não nos interessa mais, porque já não havia, já tinha terminado a campanha na Madeira, não é? As campanhas de dinamização cultural organizadas pela 5ª Divisão não foram uma transposição de um modelo já existente, como muitas vezes se diz. As pessoas preocupam-se muito, quando abordam esta questão, de tentar descobrir qual é a inspiração dos militares. Eu não defendo isso. Defendo que a situação foi diferente, portanto, não foi a transposição de um modelo, resultaram da experiência que eles dia a dia iam ganhando e das respectivas circunstâncias dessa experiência. Quando vamos ver os materiais de arquivo, realmente encontramos a divulgação pela própria 5ª Divisão de materiais que têm a ver com experiências em Cuba, com experiências, salvo erro, Cuba e onde mais, uma experiência na França do pós-guerra, há sim 2 ou 3, não é? Mas isso são materiais que são divulgados já com as campanhas em curso. O que havia, em minha opinião, agora é uma opinião muito pessoal, de experiência prévia, era a ação psicológica, mas que aqui não se aplica como um todo, por uma razão muito simples. Tem que se ter sempre em conta o objetivo e as circunstâncias da campanha em si. E o que os militares eventualmente podiam ter experiência prática era no quadro das guerras em África, portanto, da guerra colonial, e aí o convívio era no quadro da contra-insurgência, que não é a situação aqui. Portanto, não podemos pôr isso ao mesmo plano. Isto foi diferente. Foi a resposta a uma circunstância também muito diferente. Havia, à partida, como é natural, empatia entre os militares e as populações que eles estavam contatando. Eles próprios estavam a fazer uma descoberta. A semente da semilha germinou, resumo, mobilizou-se as pessoas para ações coletivas, ou tentou-se mobilizar, passou-se do esclarecimento político à ação cívica, portanto, a ajuda em questões concretas e o convívio mais prolongado, não só de uma tarde ou de uma noite. Há também autocrítica na estrutura militar. Por exemplo, em relação a esta operação da Semilha Nova, uma conclusão que eles chegam, terminada a operação, é o seguinte: aplicaram demasiados meios e aparato para os objetivos em vista. Ou seja, a certa altura
eles estavam a atrapalhar-se a si próprios. Resultado, penso que é um resultado positivo, também agora já é uma opinião pessoal minha, as camadas subalternas conquistaram direito à palavra num contexto de livre expressão. Portanto, não haveria consequências em relação àquilo que as pessoas estavam a dizer. E, nesse sentido, eu penso que podemos falar de uma marca do MFA deixada na sociedade madeirense. A população, sobretudo camponesa, denuncia de viva voz as suas condições de vida estruturalmente desfavoráveis, portanto, a questão da colonia, entre outras. A campanha de dinamização cultural promovida e levada a efeito pelos militares foi um exercício de abertura à prática democrática em que se gera um impulso emancipatório. É nos estratos sociais urbanos dominantes que a exigência autonómica é formulada, não é nos campos. E aqui, ainda terei um minuto, faço um pequeno parênteses. Poderão dizer, mas tinha havido em 30, 36 a revolta da farinha, a revolta do leite, que tinha afetado o campesinato, sem dúvida nenhuma. Mas já se tinha passado mais de uma geração e, na minha tese, por assim dizer, eu diria que a memória que poderia haver dessas revoltas para os camponeses não era importante. Os camponeses, desde então, tinham tido duas válvulas de escape e, por isso, a autonomia para eles não era relevante. A colonia, sim, a questão da colonia, sim, a autonomia, não. Válvulas de escape, a imigração, e outra, o plano de rega que tinha sido realizado pelo Estado Novo. Portanto, a produtividade nas hortas deles era considerável. Não havia fome. Nos meses seguintes ao fim da campanha, surgem órgãos de gestão política insular pré-autonómicos, embrião de um governo regional, são as juntas, planeamento em 75, regional em 76, reivindicações do campesinato entram na agenda política madeirense, como, por exemplo, a extinção da colonia, que depois é, de facto, concretizada e, interessante, realizada por um governo conservador. Isto aqui estabelece uma ponte, ou seja, determinadas ações, como, por exemplo, as campanhas de dinamização cultural, tanto podem ser realizadas por governos de direita, conservadores, como por governos de esquerda, revolucionários. O caso da extinção da colonia também é interessante. Foi inicialmente uma exigência dos governos, das forças de esquerda, mas é concretizado por um governo de direita, que é o governo de maioria absoluta do PPD. E pronto, agradeço. Queria só passar aqui assim os agradecimentos às pessoas, algumas presentes. António Jorge Nunes não está presente. Albano Bessa Monteiro é um dos militares em Lisboa. O Arquivo de Defesa Nacional, o Arquivo da RTP, Elmani Carmo Coito. Ele, na altura, era miliciano. Graça Vasconcelos proporcionou-me, digamos, sugeriu-me uma série de contactos que foram muito importantes. Henrique Sampaio, aliás, é a Graça que me apresenta e sugere o Henrique Sampaio. João Tavares Miranda, também um dos militares da altura. João Lino Vasconcelos também deu-me outros contactos. Manuel Begonha era o responsável na 5ª Divisão pelas campanhas. Rui Carita e Manuel Francisco Costa, aqui presente, que é o Furriel que falámos, então, e quem é que eu saltei aqui? Francisco Faria Paulino, também o vi por aí e tal, e assim também agradeço a paciência de me ter aturado e também agradeço ao Bruno a paciência de aturar tanta semilha que ele detesta. Muito obrigado.
Eu é que agradeço ao professor Jorge Freitas Branco esta excelente comunicação sobre a Operação Batata 9. Vou dar por aberto o debate, com já perguntas. Primeiro lá atrás. Não, o senhor atrás. Ora, então, a exposição do Jorge Freitas Brancos é tão ampla que merecia muitos comentários. Mas eu, para já, é um pouco defeito profissional, é um assunto que eu passo a vida a falar. Em relação a esta campanha, à Semilha Nova, às campanhas dessa altura, eu penso que há uma intervenção muito, que relativamente à importância da questão é muito limitada em relação à colonia. Não há praticamente, que eu saiba, eu não estava cá na altura, mas que eu saiba, não há ações que tenham a ver com a colonia. Há em relação aos poços de rega, que afeta os senhorios, mas em relação à colonia propriamente dita, não há grandes ações. E isso parece-me um pouco estranho. Ainda nesta matéria, eu, um pouco ao contrário do Jorge Freitas Branco, não me espanta assim tanto que surgisse uma reivindicação tão expressa, tão clara como a da extinção da colonia. No caso concreto do Jardim da Serra, da paróquia das Corticeiras, da altura, eu lembro-me que no princípio dos anos 80, a luta dos caseiros, que na altura passou por uma negociação no governo e com os senhorios, e portanto, enfim, uma fase, digamos, tradicional, de uma luta tradicional, era essa luta, na prática e no terreno, era, em grande medida, orientada por uma coisa que era uma espécie de conselho de anciãos. Havia um grupo de idosos que participavam nas reuniões e que davam opiniões que eram decisivas para o seguimento da luta e que, para meu espanto, eram muito bem fundadas, quando eu esperaria que os idosos recomendassem cuidado e reservas, eram muito bem fundadas. E eu faço ressaltar isto porque, recentemente, eu vim a descobrir que esses idosos tinham todos um historial de uma participação ativa na revolta do leite e tinham sofrido a repressão da revolta do leite. Portanto, tinham uma consciência de luta muito superior à normal. Muito superior, às vezes, a certas pessoas que sabem de ouvido, mas não sabem na prática. E eu tenho, pode ser exagerado, mas tenho uma sensação de que nos campos da Madeira havia, cuidadosamente ocultado pelos próprios, mas havia um espírito de luta que nós ignoramos. Mas este exemplo do Jardim da Serra, penso que pode ser estendido. São meras sensações que eu tenho, mas penso que, se for mais bem investigado, melhor encontraremos exemplos de espírito de luta e tradição de luta que nós, em princípio, negamos totalmente aos campos da Madeira. Passando a uma outra questão, me parece que deve ser realçada porque ela é totalmente ocultada. Não devemos esquecer, apesar de não existir a menor referência na comunicação social, que a cooperativa continua a existir. Suponho que está de saúde. Boa cidra. Sim, lançou-se agora da produção de cidra, produz vinho cercial,
comercializa normalmente e é apenas vítima de um total apagamento deliberado por parte das entidades oficiais. Ainda agora foram lá à freguesia e nada transpirou da existência da cooperativa, que deveriam elogiar. Como disse há bocado o Sampaio, ou melhor, mais do que disse o Sampaio, na Madeira, para além da ocultação dos factos negativos, também há uma deliberada ocultação de factos positivos quando não ignoram o poder. E a existência desta cooperativa, o funcionamento desta cooperativa, hoje em dia, 50 anos depois do 25 de Abril, é uma raridade no país que devia ter tradução ao nível da opinião pública e que é totalmente ignorada porque o poder e a comunicação social a ignoram totalmente. E, só a intervenção, como disse, foi tão rica, só gostava de acrescentar um outro pequeno, pode ser demasiado pequeno pormenor, mas em matéria de campanhas, para além do serviço cívico estudantil, acho que se poderia juntar a campanha de alfabetização realizada pela UEC em 1976, que, muito modestamente, mas teve algum impacto. Eu diria que teve um impacto positivo no conhecimento das realidades e na cultura e no aumento da cultura, não dos destinatários camponeses, mas mais nos jovens estudantes que contactaram com a realidade nacional do interior do país e do mundo rural que desconheciam. Portanto, eu acho que não devia ficar esquecida, por muito que se possa depois criticar. Aliás, penso que e por mim falo, penso que o que há mais criticável aí foi o não ter tido seguimento e pronto, acho que não falo mais nada, senão... Ok, posso já? Obrigado. Sim, claro. Eu pus-me aqui numa posição, digamos, num posto de observação muito concreto, não é? Que é estas campanhas. Que nos campos existiria uma memória dos anos 30, claro que sim, em relação também à questão da água na Ponta do Sol, que morreu, que houve mortes, houve presa, etc. Agora, penso que isso estava, de facto, muito oculto, não quer dizer que não seja importante, e estava muito oculto e confinado, controlado, por assim dizer. E por isso eu penso que isso também aconteceu em parte porque, do ponto de vista estrutural, para falar de uma forma muito geral, o camponês madeirense, ou as famílias camponesas madeirenses, desde os anos 40, tinham duas válvulas de escape muito importantes, que era a migração e, de facto, o alargamento do sistema de rega público, sistema público de rega, que é, digamos, a grandeza, entre aspas, do Estado Novo da Madeira, não é? Sim, estou de acordo. O facto de eu não ter falado da UEC em 76, eu só escolhi, assim, 4 ou 5 exemplos de campanhas. Claro que há muitas mais, não é? Imensas campanhas. Jardim da Serra, eles têm muito boa cidra. A maior parte das cidras... Não é coisa de brincadeira. São entendidos. A maior parte das cidras são doces. E as melhores cidras não devem ser doces, secas. Eles produzem cidra seca. Fugiu aqui mais uma coisa, a questão da economia. Pois, o que eu referi aqui das queixas são aquilo que as pessoas, durante as sessões de campanha, quando é dada a palavra pelos militares
à assistência o que eles dizem. E, de facto, pelo menos nos relatórios, não é? Não é citada nem a questão da autonomia e a questão da colonia frequente sempre, mas no sentido de não é negociar, é acabar com a colonia. De toda a forma, obrigado, agradeço. Dr. Fernando Tavares Pimenta, vou-lhe pedir o seu poder de síntese. O poder de síntese. Que é famoso. Eu não sei se isso tem uma ponta de ironia. Eu posso pedir se é concretizado ou não. Bom, mas, em primeiro lugar, muito bom dia e as minhas felicitações ao Dr. Jorge Freitas Branco. Muito obrigado. Eu diria aqui duas coisas. Eu penso que com a sua conferência a revolução finalmente saiu do Funchal e saiu dos meios intelectuais. Finalmente a revolução chega aos meios subalternos. Finalmente a revolução chega àquilo que é a Madeira não urbana e a Madeira não intelectual, a Madeira que não é das elites. Porque, efetivamente, estamos aqui há 2 dias com conferências extremamente interessantes, mas estamos a falar de um mundo relativamente pequeno, de um universo relativamente pequeno. E, de facto, o Dr. Freitas Branco traz-nos aqui um outro universo social, que é o mundo dos subalternos, que nos é conhecido, que nos é dado a conhecer através precisamente desta campanha, que eu supunha efetivamente que tivesse existido ações deste tipo na Madeira, porque elas existiram na minha terra e, portanto, a Madeira também deveriam ter existido, mas que desconheço, e aqui isto também revela a fragilidade da historiografia sobre esta época, não é? A historiografia sobre esta está muito atrasada, efetivamente, tem enormes fragilidades e, enquanto historiador, lamentavelmente reconheço isso. E, portanto, muitíssimo obrigado por esta contribuição, que não sendo muito, é muito mais do que eu poderia esperar, e, portanto, muito obrigado. Há aqui um ponto que eu apenas queria, é lateral à sua conferência, mas eu queria deixar para reflexão, e aquilo que eu vou pôr aqui é mesmo, não é uma provocação, mas é um ponto para refletir. A reivindicação no sentido da extinção da colonia, ela já existe antes do 25 de Abril pela população, nomeadamente pelos colonos, como é óbvio. É claro, reprimidos, etc, etc, e efetivamente a seguir ao 25 de Abril, essa reivindicação torna-se pública, evidente e, portanto, tem espaço para ser feita. E, portanto, era efetivamente um problema grave e que afetava uma parte muito importante da população rural. A extinção da colonia e a reforma agrária é feita, efetivamente, como disse, por um governo regional, não é? De matriz conservadora, não sei se na altura era conservador ou não, mas seja como for, representava aquilo que era o centro-direita em Portugal, um governo do PPD. Mas há aqui uma questão que me parece que de alguma forma facilitou essa mesma reforma. É que, e eu cometo o risco de estar a ser meramente impressionista e estar errado. Mas parece-me que, do ponto de vista económico, a própria agricultura e a riqueza, digamos, e a importância da agricultura para a economia da região e para as elites madeirenses já era diminuta. Ou seja, de alguma forma, a extinção da colonia, claro que foi altamente positiva para a população rural, mas não afetou propriamente, digo eu, e posso estar errado, nem sou economista, nem sou historiador de história económica e social, mas não afetou assim tanto a elite madeirense, porque a riqueza já nos anos 70 e já na segunda metade dos anos 70 já não vinha tanto da terra. Se calhar vinha do turismo, se calhar vinha de outras coisas. Portanto, parece-me que foi relativamente fácil ao governo regional da Madeira fazer essa reforma agrária.
quando ela já não... Quer dizer, se tivesse sido 50 anos antes, eu acho que aí isso ia ter afetado muito, e teria tido um grande impacto ao nível das elites. Feito na segunda metade da década de 70, o impacto disso para o domínio dessas mesmas elites, penso que foi reduzido. Isto é um bocadinho uma provocação, mas também um elemento de reflexão, e não sei se nos pode ajudar a refletir sobre o assunto. Totalmente Obrigado. de acordo. Totalmente de acordo. Aliás, aqui há 1 ano ou 2 anos, em conversa com o Dr. João Izardo, falámos já disso. Eu defendo, não, se calhar é demasiado evidente para dizer que eu defendo. A extinção da colónia da Madeira, de facto, já não terá nada a ver com uma reforma agrária. Tem a ver com uma questão da habitação e tem a ver com uma outra questão, que é inserir a propriedade livre num circuito de mercado que permite a especulação urbana. Portanto, a extinção da colónia não é no sentido da reforma agrária, é no sentido de entrar num circuito de mercado. Ou seja, libertar a terra, como se dizia no século XIX. Né? Pois, aí concordo plenamente. E, nesse sentido, mais fácil para um governo tomar a iniciativa. Agora, havia que salvaguardar mais ou menos os interesses da maioria, neste caso, dos mais fracos. Não é? Aí é que, portanto, podia haver celemas, e aí, evidentemente, as pessoas ligadas ao direito saberão mais que eu, não é? Porque houve imensos processos, não sei o quê, depois havia um fundo de extinção da colónia, já é outra coisa, já não tem a ver com os militares, não é? Mas os militares permitiram a livre expressão desta exigência popular. Isso é que me parece, neste momento, fundamental. Helena? Muito obrigado. Felicito o professor Jorge Freitas Branco pela sua comunicação. Escusado será pedir-me. Sim, eu vou tentar ser. Imediatamente. Uma coisa, na generalidade, acho que isto já foi dito, os políticos insulares gostam de filiar a autonomia, se não na descoberta, pelo menos no tempo de povoamento. Eu discordo, na generalidade também. A minha questão é suscitada pelo facto do Jorge Freitas Branco nos ter dito que havia, de certa forma, uma ausência da reivindicação autonómica nas pretensões populares em 74, 75, no âmbito das campanhas de dinamização cultural. Eu acho que isso é verdade. Isso não se passava só na Madeira. Isso passava-se também, portanto, enfim, nos Açores. É efetivamente tardia, talvez muito tardia, a reivindicação autonómica de cariz popular. É um facto, penso eu. E há razões que explicam isso. As autonomias do passado, no caso dos Açores, a de 1895 e a de 1928, foram essencialmente obra de elites. O povo esteve bem arredado, portanto, delas. Mas, entre 1974 e 76, eu também duvido muito, e estou a falar agora dos Açores, que a autonomia fosse ou tivesse sido um projeto popular que tivesse aparecido de chofre, tivesse aparecido efetivamente depressa. Acho que hoje, 50 anos depois, a ideia autonómica, a reivindicação autonómica, portanto, a aceitação da autonomia, portanto, está muito mais presente na sociedade, não tenho dúvidas. Porquê? Porque se chegou à conclusão de que a existência de um poder próximo é vantajosa,
porque ajuda a resolver mais depressa, portanto, enfim, problemas candentes, mas também não nos deixemos enganar com isso. Geralmente o poder ou os poderes mais próximos são os poderes mais odiados pelos povos. E eram no passado e continuam a ser hoje. Se não vejamos, fui eu que disse, acho que pela primeira vez aqui na passada terça-feira, que no relacionamento entre a periferia e o centro, entre a autonomia e o poder central, a conflitualidade, portanto, é permanente, é uma característica e nunca será, portanto, efetivamente, portanto, posta de lado. A conflitualidade está efetivamente sempre presente. Mas vejamos uma coisa, a conflitualidade regional com o poder central é uma conflitualidade movida por quem? Pelos mandantes. Mas, paralelamente à conflitualidade do poder regional com o poder central, há localmente crítica, e crítica muito forte, ao poder autonómico. E essa crítica muito forte ao poder autonómico, essa não vem dos mandantes ou só dos mandantes. Essa vem, efetivamente, portanto, dos povos. E só para terminar, uma outra... isso agora é uma questão pessoal, para comprovar que, efetivamente, a autonomia, mesmo depois do 25 de Abril, nas regiões, nos Açores, na Madeira, pelo menos nos Açores, custa a entrar, portanto, enfim, no goto do povo. Quando o 25 de Abril ocorreu, eu tinha 15 anos. Quando ocorreram as primeiras eleições regionais, eu tinha 16 anos. E entre os últimos meses de 1974 e os primeiros meses de 1975, eu fui militante partidário. Nunca mais, portanto, efetivamente fui. Eu era militante, portanto, do PS, melhor dizendo, da JS. E deixei de ser muito depressa. E por uma razão muito simples, porque achei que aquilo era uma coisa muito burguesa, portanto, eu quis fazer uma coisa muito mais interessante, que foi uma deriva romântica, portanto, enfim, de extrema esquerda. Mas, em 1975, na véspera, na campanha eleitoral para as primeiras eleições, portanto, para a Assembleia Constituinte, nos Açores, o PS distribui um cartaz, e eu trouxe um cartaz da sede para pôr na minha casa, cujo slogan era autonomia na Constituição. Pois, meu caro Jorge, eu não sabia o que é que aquilo queria dizer. E ninguém nas lajes conseguia saber aquilo que queria dizer. Nem quem sabia o que era, efetivamente, a autonomia. Portanto, isto vem, efetivamente, a provar, portanto, aquilo que tu reconheceste para a Madeira. É normal que a reivindicação autonómica não surgisse entre as primeiras queixas populares, e isso continua a acontecer, portanto, e acontecia também, portanto, enfim, nos Açores. E esta coisa é paradigmática. A autonomia na Constituição. Claro que quem a pôs lá, pô-la, portanto, com um objetivo que toda a gente compreende. Mas, portanto, foram os maiorais do partido. Esses sabiam. A gente não sabia o que era a autonomia na Constituição. E eu detestava aquele slogan. Obrigado. Vou pedir brevidade. Então pode ser uma frase. Não é? Posso falar aqui. De facto, só uma frase. Isso faz-me recordar o meu avô, que, portanto, eu era catraio, não é? Que quando conversava no café aqui no centro do Funchal, com os amigos dele, eu creio que ele nunca disse autonomia. O que eles, quando conversavam, diziam era nós e não nos deixam. Portanto, era mais um sentimento regional ou regionalista. Era nós, isto, não sei o quê. Eles não nos deixam. Eles era o Governo Central. Vou-lhe pedir que seja muito curtinho. Estamos perto da hora do almoço e eu estou a morrer de fome. Eu também. É só umas pequenas considerações a propósito, sobretudo a questão da colonia, mas já agora permita-me que comece por dizer que ainda bem que o
que o professor Jorge Freitas Branco, depois da conversa que tivemos já há mais de um mês no Café do Teatro, pelos vistos, conseguiu muita coisa relativamente à fase inicial. E muito obrigado. Que eu detetei. Não tem nada que agradecer, porque pelo que eu percebi, foi tudo depois da ajuda, se é que eu lhe dei alguma ajuda. Mas Este trabalho de 100 pessoas não funciona. o que eu queria, sobretudo, aqui falar era em relação à questão da colonia, que, pelos vistos, o professor Jorge Freitas Branco, na consulta que foi tendo dos materiais existentes, percebeu que isso era uma questão central. A mim não me admira, porque é assim. Eu recordo, por exemplo, que em outubro houve uma grande reunião na Cooperativa Agrícola do Funchal, na sede da Cooperativa Agrícola do Funchal, que então funcionava na Rua do Carmo. Veio cá o secretário de Estado da Agricultura do segundo governo provisório, um senhor que se chamava Esteves Belo, doutor Esteves Belo, e as instalações encheram-se, e a questão central ali colocada pelos agricultores foi a questão da colonia. E o governador de então, o doutor Fernando Rebelo, chegou a elaborar um projeto para a extinção da colonia. E, aliás, depois, em fevereiro de 75, o Funchal, há uma grande manifestação de caseiros. Aliás, ao longo desse período, houve muitas reuniões em diferentes... Aliás, os jornais da época deram nota disso. Há inúmeras reuniões feitas no Funchal, feitas nas freguesias rurais, em que a movimentação em torno da extinção da colonia é uma bandeira do povo rural, digamos assim, que no fundo não era exclusivamente rural, porque as freguesias aqui do Funchal, São Martinho, de Santo António, enfim, onde hoje só existe edificado, naquela altura, eram terrenos de colonia, grande parte deles, não é? E, portanto, essa questão da colonia ter sido central nas tais reuniões ou assembleias da campanha de dinamização cultural do movimento das Forças Armadas, a mim não me surpreende rigorosamente nada. O que eu queria já agora, se é que é possível fazer alguma leitura sobre isso, era saber em que medida é que a circunstância de, no continente, essas campanhas terem sido acompanhadas de grupos de teatro e de cantores de intervenção, e aqui na Madeira terem sido acompanhadas por ranchos folclóricos, em que medida é que isso tem algum impacto ou não tem, quer dizer, na forma como as populações depois reagem ou não reagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Relativamente a essa questão da participação civil, eu penso que aí há um elemento que ainda não consegui detectar bem. Terão sido contatados grupos de animação, de teatro, e aparentemente isso não funcionou. Porque ainda não consegui determinar. Em contrapartida, os ranchos folclóricos, parece que o contacto foi fácil e a adesão também foi fácil, porque eles não eram pagos, como é evidente, não é? Agora, porquê mais, ainda não sei. Ainda está em estaleiro, talvez chegue a isso, não é? Mas realmente há uma adesão dos grupos folclóricos, não é? Agora, dos grupos urbanos, também a participação dos civis, estas CODIs, que eram as comissões dinamizadoras regionais, de acordo com o plano central elaborado em Lisboa, deviam ter representantes das forças intelectuais locais. Isso na Madeira eles não conseguem. Agora, na minha conclusão, isso se calhar foi a grande chance dos militares. Puderam organizar tudo de uma forma mais célere e mais consequente. Se tivessem atrelados grupos, desculpem, de intelectuais civis, eu não sei se a coisa teria funcionado tão bem.
Doutor Faria Penso que Palma. isso foi o problema em muitas zonas do continente, porque depois os civis representavam forças políticas antagónicas, não é? E os militares estavam ali a meio. No caso da Madeira, pelo menos havia ali clareza. Havia, digamos, uma operação militar, por assim dizer. Temos que fazer isto, o que está estipulado é isto, a ordem é isto, força. Mas isto, como digo, ainda preciso de mais informação. Agora, de facto, não conseguiram a adesão do setor intelectual civil. Não sei se isso tem a ver, eventualmente, com a questão do clero não, da Igreja. É possível que sim. Se me permite, tenho uma pista que foi dada pelo professor Francisco Costa, mas é preciso ir mais fundo. Portanto, é outra questão muito importante, mas ainda está em aberto. Mas muito obrigado por colocar essa questão. Eu vou ser muito breve, dada a minha provectidade, devo ser dos poucos que aqui estão que viveram por dentro deste assunto. E eu quero te dizer duas coisas. Em primeiro lugar, eu tenho uma memória, não sou muito organizado em termos de coisas, e quando se dá o 25 de novembro, todo o meu arquivo vai à vida, porque eles assaltam a 5ª Divisão. E assaltam, a 5ª Divisão não, assaltam, o poder assalta imediatamente a Codice. Porque fala-se sempre da 5ª Divisão. A 5ª Divisão tinha 3 serviços. O principal era a dinamização cultural, e ainda hoje estou para perceber como é que nós, que éramos pouquíssimos, porque ao fim e ao cabo, a Codice quer dizer Comissão Dinamizadora Central. Nós coordenávamos, ao fim e ao cabo, todas as campanhas de dinamização no país inteiro. Desde as mais pequenas, porque havia delegações nas unidades, aí nós perdíamos um bocadinho o controle, porque normalmente aí eram milicianos que animavam as sessões de dinamização e não havia um controle ideológico do género, vai falar assim, sabe? O que nós queríamos era o teu... Eu estarei aqui 2 horas a falar e quero ser muitíssimo breve. Primeiro, parabéns pela tua exposição, pelo teu trabalho, porque a dinamização cultural é considerada, ainda hoje, e basta ler o livro da Risola sobre o 25 de novembro, só se fala da 5ª Divisão, sobre aquilo que nós, Codice, fazíamos, e quando se fala da Codice só se fala mal. Porque éramos controleiros, porque éramos isto, porque éramos aquilo outro e não sei o quê. Como se fôssemos uma espécie de elo de ligação com o PC. Esta é a imagem pública que a dinamização tem. Eu já estou velho para sequer dar ao trabalho de contestar isso. E, por conseguinte, o que nós fizemos com a dinamização cultural, fundamentalmente, tu disseste, foi pôr-nos em contacto com a realidade do país, o país rural, o país ignorante, com a nossa própria ignorância. Porque eu tinha 28 anos, mas metade desse tempo de adulto tinha passado na guerra. Porque assim, havia um desconhecimento profundo de nós próprios com a parte da realidade concreta, pungente do povo português. Porque assim, a dinamização cultural, as grandes ações de dinamização que se fizeram, eu coordenei uma, que foi a verdade, com os paraquedistas, a outra foi a dos comandos, era pôr os paraquedistas e os comandos enquanto organismos, motores organizados da força militar, em contacto com o povo, para perceber que isto só fazia sentido com as pessoas. Fiz situações de organização por tudo o que era país, por tudo o que era sítio, com megafones, à noite com o Petromax, de costas, sentado na beira no beiral de uma escola, para falar para dentro e para fora, porque as pessoas estavam todas ali a assistir, uma curiosidade imensa, uma necessidade tremenda de saber o que é que estava a passar, e éramos nós que tentávamos fazer isso. A dinamização cultural tentou pôr-se em contacto com o país e tentar dizer, houve falhas, claro que houve falhas, mas nós éramos 3 oficiais da Armada, eu do Exército, e um do Exército e um da... Marinha. Não, 3 da Marinha, um do Exército e um da Força Aérea. Os outros da Força Aérea eram milicianos e os outros do Exército tinham sido embora. Porque é o seguinte, toda esta loucura da dinamização cultural foi, ao fim e ao cabo, comandada e dirigida e coordenada, principalmente, por estes 5 tipos. Tu falaste no Ramiro e no Begonha, era o professor Guerreiro da Armada, era eu e era o Loureiro do Exército. E isto foi feito
fui eu que vim aqui fazer o lançamento com um do Exército, que não estava nada virado, era major, não estava nada virado para a dinamização cultural, queria lá saber isso para alguma coisa, foi colocado ali. E eu tinha vindo da Guiné na véspera. Quando saio da Guiné para aqui, para Lisboa, vou logo para a dinamização cultural e no domingo a seguir estou a fazer uma ação de esclarecimento em Mafra, numa escola para uma data de gente, com os segredos de Lisboa. Isto vai à resposta à sua pergunta. Porquê é que estão os grupos de teatro? Eu fiz a Ação Verdade no Minho com a Comuna e com um par de palhaços. Porque é o seguinte, e mais os oficiais paraquedistas, que eram aqueles que me interessavam, que de alguma forma se sensibilizassem com as necessidades do povo. Porque nós andávamos sempre ali entre meias de golpe contra golpe, golpe contra golpe. A coisa não foi toda pacífica, como é evidente. A coisa acaba no 25 de novembro. Porque assim, quando se fala de dinamização cultural, já estou um bocado cansado deste estereótipo de que realmente nós somos ali a tomar sangue. E eu lembro perfeitamente de pessoas me perguntarem e mandarem cumprimentos para o Dr. Salazar. Estava morto e enterrado não sei há quantos anos. Havia uma profunda ignorância sobre o país das próprias pessoas. Ponto. O analfabetismo era tremendo, as informações não existiam, a televisão fazia o que queria. Eu vou fazer programas de televisão, porque estávamos sentados à volta da mesa, nós no princípio éramos no corredor do Palácio Foz. E tínhamos uma mesa enorme e estávamos os 5 à volta da mesa. E eu, a certa altura, viro para o Ramiro e digo assim, vamos lá, mas isto não faz sentido nenhum. Nós estamos para aqui a fazer sessões de esclarecimento, a apagar fogos, para aqui e para lá, porque havia 2 tipos de sessões de esclarecimento. Era, por exemplo, da TAP, vou fazer uma sessão de esclarecimento na TAP, no coisa com milhares de pessoas no refeitório da TAP. E eles queriam fazer a greve. Dr. Faria Paulino, eu vou-lhe pedir para ser muito breve. Depois já vou acabar. Ponto. Só para dar parabéns, foi um bálsamo para mim ver uma pessoa distante tentar pôr-se daquele período e não embarcar naquela confusão de que nós somos correias de transmissão. Claro que havia correias de transmissão, mas a qual disse não, era isso que tu disseste, tentar pôr-nos em contacto com o povo e o povo em contacto com os militares e, de alguma forma, ser úteis no sentido de esclarecer. Era isso que nós fazíamos. E aqui na Madeira, com características diferentes, porque nós fazíamos abertura, quem é que quer participar das sessões? E depois apareciam os grupos de teatro e nós limitávamos os grupos de teatro, como com os artistas plásticos, como era o que nós fazíamos, era tentar juntar as pessoas. E isso foi o que ainda hoje tento fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Não era dizer, só agradecer. Tenho muito a agradecer primeiro ao conferencista, muito obrigado, professor Jorge Freitas Branco, Obrigado, e à plateia por este interessante debate. Voltamos então às 2 para a última sessão do Congresso. Muito obrigado.